bem-vindo a todos ao Restaurante Banquete e vamos iniciar mais um Café com Filosofia. Um evento que a gente faz mensalmente, né, o Café com Filosofia e o Café com Arte. Esse mês a gente já teve Café com Arte, que foi sobre Rafael de Sanzio, né, e sua pintura A Escola de Atenas, do professor Leandro Aguiar. E hoje a ideia é a gente falar do Herói de Mil Faces. É um livro, essa palestra é inspirada no livro de Joseph Campbell, que se chama O Herói de Mil Faces, que é um livro muito bom, relativo à mitologia, filosofia, e principalmente porque ele vai fazer um estudo dos mitos da humanidade como um todo e tirar uma estrutura lógica, uma estrutura bem organizada do que seria a saga do herói, né, que é um elemento extremamente importante para o ser humano, como também para a gente entender esses mitos como um todo, né, porque de certa forma, quando a gente fala desses mitos, a gente está falando do ser humano. E o ser humano vai entrar nesses mitos, nesse aspecto do herói. Então a gente vai explicar as características gerais desse mito, todos esses simbolismos que ele traz, para a gente tentar entender um pouquinho o que seria essa ideia do herói e até o porquê dessa ideia de mil faces também, né? Porque são mil faces, são milhares de mitos que tratam dessa mesma ideia do ser humano, né, dessa mesma questão. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente vai falar de mito é um ponto muito importante, que é o quê? Geralmente nos referimos aos mitos como histórias imaginárias ou falsas, sem fundamentos concretos. Principalmente no mundo de hoje, né? Se a gente abre lá o Aurélio, aquele dicionário, e for lá pegar a tradução, o significado de mito, uma das primeiras colocações que tem lá é mentira. Mito como mentira. Então, essa própria ideia do mito foi degringolando de tal forma que hoje é sinônimo de mentira. A gente fala mentira, isso é mito, é mentira. Então, ficou muito na nossa mentalidade aquela ideia de ser algo imaginário, fantasioso, uma historinha, né? Ninguém sabe onde é que veio, um negócio meio sombrio, mas enfim. A ideia da gente tentar desvendar um pouco essas questões. Na verdade, quando a gente fala de mito, a gente tem que falar de outra linguagem. Imagina que existem diversos tipos de linguagem. Existe uma linguagem falada, o português, que a gente se expressa de forma fonética, que cada palavrinha vai ter um significado. Casa é um lugar onde a gente mora. Isso é uma linguagem, certo? Existe outra linguagem, como, por exemplo, a musical. Algumas pessoas entendem, né, quem já estudou vai entender que tem aquela partitura, aqueles pontinhos, e aqueles pontinhos significam notas, aqueles símbolos lá vão significar os tempos, e tem gente que lê aquilo e toca o piano. Seria outra linguagem, né? Sem contar que na música tem as tonalidades, as harmonias, as escalas, né? É outra linguagem importante também. E existe outra linguagem que é a simbólica, que vai tratar de elementos no ser humano, onde vai para além desses aspectos apenas racionais, entende? O ser humano não é apenas razão, o ser humano é razão, são emoções, sentimentos, instintos, até aspectos mais sutis, como espirituais, místicos, enfim. E quando a gente fala do mito, a gente está falando desses símbolos, desses elementos mais sutis do ser humano. Então está muito conectado com as intenções, as motivações, o significado que a gente dá para a vida em si, qual é o significado da minha vida, para que eu vivo. Isso traz em si uma linguagem simbólica. Além também de ser algo muito importante para o estudo dos sonhos, né, que o próprio Jung fez esse estudo, né, dos símbolos relativos aos nossos sonhos, porque os nossos sonhos são simbólicos. Enfim, é uma outra linguagem que a gente não pode descartar. E, de certa forma, o Campbell vai resgatar muito bem essa linguagem, falando da jornada do herói, da jornada do ser humano, né? Conectando uma coisa com a outra. Então, mas os mitos e os símbolos que os constituem são um tipo de linguagem inerente ao homem, presentes em todos os momentos históricos, utilizados para expressar e explicar o mundo e os homens. Então, isso é um outro aspecto bem importante, né? Então, é uma reflexão que a gente pode fazer. Todas as civilizações, todos os povos que a gente estuda na história, têm uma linguagem simbólica, têm uma linguagem mítica.
De certa forma, hoje a nossa civilização, talvez pelo excesso de materialismo, o excesso de um racionalismo, fez com que a gente meio que perdesse essa linguagem simbólica. O que é que eu acho que isso pode afetar no ser humano, né? De elementos mais drásticos. Besteira, acabou a linguagem simbólica, o importante é a razão, a ciência, vamos explicar cientificamente. Ok, é muito importante. Mas a gente fica um buraco no ser humano. Fica um aspecto humano que a gente não entende mais direito, porque a gente não entende mais a linguagem simbólica. A gente perdeu essa visão dos símbolos. Então, como é que eu vou estudar o ser humano e descartar o amor, descartar os ideais, as motivações mais profundas, entende? Então, por isso que hoje tem até algumas coisas grotescas, né? O pessoal compara estar apaixonado por comer chocolate, porque os efeitos químicos no corpo são os mesmos. Sim, mas tem nada a ver, né, gente? Pode ser que o efeito seja o mesmo no corpo humano, mas o que move dentro do ser humano são coisas completamente diferentes. Você comer chocolate e se apaixonar, né? Então, quando a gente perde essa linguagem simbólica, a gente deixa de entender por completo o ser humano. Da mesma forma, na minha opinião, que se a gente perdesse a linguagem racional e usasse apenas a linguagem simbólica, a gente ia perder outro aspecto do ser humano. Então, acho que o que o Campbell tenta resgatar nessa obra, que eu acho bem interessante, é a gente ter uma visão mais completa ainda do ser humano. Não apenas essa visão que a gente está mais do que cansado de ouvir, de entender hoje em dia, que é essa linguagem racional, metódica, enfim, mas essa linguagem é mais sutil. Então, a palavra símbolo, que é outro ponto interessante, significa aquele que transporta. Transporta o quê? Uma ideia. Então, o símbolo traz em si uma ideia. Ele traz dentro dele uma ideia. Eu acho legal porque eu gosto de comparar sobre duas formas de falar do ser humano. Por exemplo, se eu for falar do ser humano dominado pelos instintos, o ser humano que não consegue desenvolver a razão, os aspectos humanos, e passa a ser totalmente dominado pelos instintos. Eu vou pegar uma tese de doutorado de 900 páginas. Nessa tese eu vou explicar o que é o corpo humano, vou explicar o que são os instintos, vou explicar o que é a razão, vou explicar como é que os instintos agem sobre o ser humano, enfim, 900 páginas lá de diversas ideias, teorias, e eu posso simplesmente trabalhar com símbolos. Eu posso pegar, por exemplo, o Minotauro e através daquele símbolo eu entender o que é o homem dominado pelos instintos. Entende? Então essa linguagem simbólica faz com que a gente tenha um outro complemento do homem em si, da natureza, do universo. Por quê? Porque dentro dela tem essas ideias contínuas. Então, quando a gente pega esses grandes mitos, a gente não pode desconectar da vida humana, da saga humana como um todo. Né? Não dá para descontextualizar uma coisa com a outra. Então, por que nós temos que estudar os mitos gregos? Por que nós temos que estudar os mitos egípcios? Porque vai permitir que a gente se entenda melhor. E entenda melhor o ser humano, a natureza, etc. Então, presente nos mitos de diferentes civilizações se encontra a figura do herói. Isso é muito interessante, que é um estudo que o Campbell faz, muito aprofundado nessa obra dele, né, a Hora do Me Faça, recomendo que leiam. Enfim, é uma obra maravilhosa, vocês vão ver mitos de, sei lá, se a gente for contar lá, deve ter milhares de mitos que ele coloca naquela obra, milhares mesmo, que ele coloca muitos mitos naquela obra. E uma das ideias que ele conseguiu entender é que existe essa figura do herói. Em todas as tradições e todos os mitos tem esse elemento central do herói. E esse herói não é nada mais, nada menos do que nós, o ser humano, né? Esse símbolo do ser humano. Então, o que é esse herói? É o fruto da união entre o divino e o homem. É até a tradução da palavra herói vem de Eros, que era o deus do amor, que fazia essa conexão entre o mundo material e o mundo divino. Então, o que é o herói? É a ponte. Então, quando a gente fala o mito heróico de Hércules, o mito de Arjuna, lá na Índia, enfim, quando a gente pega esses mitos, a gente está falando do ser humano como ponte. Isso é importante a gente entender. Não é só o ser humano em si. Eu vou estudar um mito heróico, vou estudar o ser humano. Não. Eu vou estudar o ser humano como uma ponte. Nessas guerras, nessas lutas, nessas provas que ele vai enfrentar, né? Vai matar o Hércules teve que matar a Hidra, a Juno teve que guerrear contra os Kuravas, um exército extremamente forte. Enfim, o Ulisses, né, teve que
passar por várias provas para conquistar Troia, para depois retornar para casa passando por várias provas, enfim. E isso é o ser humano com ponte. É o ser humano que está conectado nesses dois mundos, né? Então a gente não pode esquecer, o herói não é apenas um ser humano que não faz essa conexão, tem essa ideia da conexão. E serve a uma causa nobre e justa, né? É algo que conecta todos esses heróis dessas tradições, tem essa ligação com esses elementos, esses arquétipos, né? Esses ideais. Possui defeitos, mas não retrocede ante as várias provas enfrentadas. Então, essa é a ideia do herói, é o sujeito que vai enfrentar as provas e que não vai retroceder e que vai até o final do seu mito, né, da sua epopeia, se tornar vitorioso, né? Então, Campbell, ao tratar do mito do herói, descreve uma série de etapas ao longo desta jornada, né, que aí é interessante, óbvio que é um resumo, que é uma obra gigantesca, mas para a gente ter uma noção geral do que seriam essas etapas do herói, né? O herói começa no mundo cotidiano e recebe um chamado para um mundo diferente de estranhos poderes e eventos, chamado para a aventura. Isso é interessante porque ele mesmo coloca na obra que esse herói, essa jornada, né, esse herói que vai entrar nessa jornada é o ser humano, né? Não temos dúvida disso. Toda vida que a gente está vivendo essa vida comum, tranquila, e que por algum motivo a gente é convocado por essa jornada, lá naquele momento está o mito heróico. Isso é interessante porque a gente pode até se perguntar quando é que vai acontecer esse chamado para essa jornada heróica. De acordo com essa estrutura mítica, psicológica, humana, o tempo todo. É só porque a gente não quer ver. Mas o tempo todo a gente está sendo chamado para essa jornada. Como a gente não quer ver, a impressão é que não está sendo chamado para nada. Mas constantemente, até aquela famosa história, né, do mestre que foi atrás do discípulo, o discípulo disse que não tinha visto o mestre em nenhum momento, aí o mestre, não, eu fui atrás de você várias vezes, mas uma vez eu apareci como um mendigo e você me chutou, outra vez eu apareci como uma mulher e você também me chutou, entende? Essa é a ideia, a vida está aí o tempo todo aberta, né, para essa jornada, a gente que não quer ver. Essa seria a ideia desse chamado. Quando é que acontece esse chamado? O tempo todo. A gente que não está querendo se aventurar. Se o herói aceita o chamado para entrar neste mundo desconhecido, ele precisa enfrentar desafios e provas, que aí seria a trilha de provas. Todos esses heróis vão passar por várias provas, né? E é mais ou menos na saga humana. Ah, não quero ver. Aí a partir do momento que eu resolvo ver, não, eu quero ver essa jornada do herói. Eu estou aqui disposto a abrir os olhos e enfrentar essa saga heróica. Aí vai aparecer as provas, né? É simples, é só a gente querer se enfrentar, né? Enfrentar a si mesmo, porque essa é a sacada. Esse herói, ele frisa muito isso. Esse herói, ele não vai matar monstros, ele não vai matar outros seres humanos, ele vai matar a si mesmo, vencer a si mesmo. Esse é o grande foco, né? Então ele pode enfrentar essas provas sozinho ou pode ter um auxílio também, é outra característica. Na parte mais intensa do caminho, o herói precisa sobreviver a um severo desafio, geralmente com a ajuda obtida ao longo da jornada. Então a gente vai pegar companheiros que vão ajudar ele nessa jornada, armas mágicas, enfim, vários elementos que vão fazer parte dessa jornada. E tudo isso tem nome, né, se a gente fosse traduzir com um aspecto mais humano e psicológico. São mestres, são virtudes, habilidades, né? São elementos que a gente pode adquirir ao longo da jornada para vencer a si mesmo, né? Se o herói sobrevive, conquista um grande dom, a meta ou bênção, como ele coloca, que geralmente resulta na descoberta de um importante autoconhecimento. Como é que a gente faz para saber se de fato a gente enfrentou uma jornada heróica, né? E se a gente venceu as provas, é se a gente adquiriu um autoconhecimento. Se acabou todas as problemáticas da vida e a gente continua do mesmo jeito, não tivemos um aprendizado, não foi uma jornada heróica. Mas isso, óbvio, que é natural, que é uma coisa que o Campbell coloca, é natural. Naturalmente, a gente vai se enfrentar com diversos problemas, vamos vencer a si mesmo e vamos ter um pequeno autoconhecimento. Né? Exemplos bem práticos. Eu, particularmente, nunca me esqueço. Primeiro dia de trabalho.
segundo dia de trabalho, terceiro dia de trabalho. Quando você vê depois de um mês, você descobriu que você se atrasa, você descobriu que você não aguenta ouvir grito de ninguém, não aguenta ser mandado, né? Comigo foi assim, depois de um mês trabalhando, quando eu comecei a trabalhar, você começa a ficar desesperado. Meu Deus, esse chefe é um desgraçado, só quer brigar comigo. Nossa do céu, o problema aqui é o trânsito, o problema é o despertador que não me acorda direito. E a gente começa a perceber que tem muitas provas para vencer, né? E quando a gente consegue vencer, vai ter o autoconhecimento, vai ter como resultado um pequeno autoconhecimento. Então na vida é natural. O que é que o mito heróico quer propor? Que a gente se aventure mais ainda. Então, o herói necessita, então, decidir se voltará com este dom para o mundo cotidiano. Ele aprendeu algo e ele vai utilizar esse algo que ele aprendeu de alguma forma. Essa é que é a sacada. Muitas vezes enfrentando desafios na jornada de regresso. Se o herói é bem sucedido ao retornar, o dom pode ser usado para melhorar o mundo. A aplicação do dom. Um dos grandes mitos que fala disso é o famoso mito da caverna, de Platão, né? Que é um símbolo desse resultado da saga heróica. Por quê? Porque, resumindo, bem resumidamente, no mito da caverna de Platão, nós temos os acorrentados dentro da caverna, olhando para as sombras, né? Uns amos da caverna que ficam prendendo a gente, mostrando as imagens que vão ser projetada nessa parede, enfim. Por uma natureza filosófica, né, por essa natureza humana, digamos assim, que faz com que a gente pergunte: quem sou eu? Onde é que eu estou? Que faz com que a gente se levante e veja essas correntes, e queira quebrar essas correntes. Essa natureza é a natureza do filósofo. E esse que resolve olhar para dentro da caverna, olhar o que tem ao seu redor, que vê a luz fora da caverna, que resolve sair da caverna, é o filósofo. E ao sair da caverna e ver as coisas como são, iluminado pela luz do sol, do bem, como Platão coloca, ele resolve, por compaixão e generosidade, voltar para a caverna e ajudar os demais que estão acorrentados, né? Ajudar a se livrar dessa prisão. Esse mito da caverna, de certa forma, também resume essa jornada do herói, que é o sujeito que enfrenta, que resolve sair da caverna e que volta para ajudar os demais. Só para a gente finalizar o mito da caverna, o símbolo do sujeito que sai da caverna, que busca essa luz, é o filósofo, é o amante da sabedoria. E o que volta para ajudar os demais é o político. Então, olha, se a gente não entender isso, a gente não entende Platão. Olha o que Platão chama de político. É o sujeito que desenvolveu uma consciência, que desenvolveu um aprendizado, que com isso ele pode ajudar os demais. Né? Outra visão do que seria a política, né? Não é uma visão que a gente tem na nossa sociedade. Né? Enfim, vejamos cada um dos elementos presentes no mito do herói e como se relaciona às nossas vidas. Primeiro, a jornada, né, como a gente estava colocando. É uma viagem, né, tanto que ele cita lá que é esperado ou não. Ou você resolve ir, ou você é empurrado para essa jornada, mas você vai para a jornada. Isso é que é legal na obra dele, que ele coloca assim, ó, não tem o que fazer, você vai enfrentar a jornada do herói. Você pode enfrentar isso inconscientemente e empurrando para a barriga na vida, ou você pode enfrentar conscientemente essa jornada. Mas é uma viagem que você vai de forma esperada ou não, mas você vai para essa viagem. Há uma região desconhecida, necessária ao cumprimento da missão. Né? Se a gente pega um aspecto mais psicológico, que é um dos elementos que ele trata na obra também, seria essa viagem para dentro de si mesmo. Por quê? Porque se eu quero enfrentar aqueles elementos que surgiram na minha vida, como, sei lá, a indisciplina, a impontualidade, não domínio da personalidade, dos instintos, eu vou ter que entrar dentro de mim mesmo para vencer isso. Vou ter que trabalhar com esses elementos para poder contornar isso. Nesta jornada é necessário se fazer presente, sem nostalgias ou fantasias, senão você não entra na jornada. Se você entrar na jornada e começar, não, bom era antigamente mesmo, né? Que eu não tinha problema, que eu não tinha dor de cabeça, podia acordar a hora que eu quisesse, né? Não precisava acordar cedo. Enfim, se você encarar dessa forma, você não vai ter essa jornada heróica. E há pontos de descanso, mas a viagem deve prosseguir, o herói não pode se deter. Ela vai se cumprir. E representa a jornada da vida. Né? Ele mesmo coloca na obra que isso acontece
a primeira prova humana acontece no primeiro momento da vida. Nasceu, já vai ter a primeira prova, vai ter o choro, vai ter que enfrentar a vida longe da barriga da mãe, né? Agora vai ter que mastigar, vai ter que procurar o peito, né? Não é mais aquele negócio de ficar passivo dentro da barriga, recebendo o alimento e tudo. Ele já coloca assim, ó, já é a primeira prova, já começou a jornada do herói, nasceu. Um dos mitos mais completos dessa jornada é o de Ulisses, né? É interessante porque ele não quer ir para a guerra, ele não quer ir para Troia, né? Mas mesmo assim ele teve que ir, não teve o que fazer. Foi para a guerra, venceu a guerra de Troia e depois ele teve que retornar a Ítaca, né? Retornar ao estado de consciência elevado, que seria esse segundo de Ítaca, né? E com isso ele vai enfrentar várias e várias provas até retornar para Ítaca. E é interessante, se a gente for ver no contexto macro, é o nascimento e a morte, é o ciclo da vida. Então a gente nasce e morre. Nesse momento a gente vai ter que crescer, aprender, se desenvolver a consciência, né? As provas. Geralmente são situações desafiadoras que o herói necessita superar para ser vitorioso. E aí, gente, é interessante porque são desafiadoras, mas não são impossíveis. Porque a gente acha que é impossível, não vou vencer nunca, não vou ser vitorioso. Na verdade, ele coloca que ela é do seu tamanho, você vai enfrentar e você tem que vencer. E é necessário vencê-la, senão a gente não vai ter esse autoconhecimento. Para isto, precisa descobrir em si poderes especiais ou aprender a usar armas mágicas, que nós podemos sintetizar na ideia das virtudes. Então, as virtudes humanas seriam essas armas mágicas para fazer que a gente vença todas essas provas e desenvolva o autoconhecimento. Aí é um ponto interessante, essas virtudes são voluntárias e conscientes, né? Você desenvolve conscientemente as virtudes e vencer suas limitações, que geralmente são esses oponentes, né? São esses monstros que aparecem nesses grandes mitos. E é interessante porque a ideia é de limitação, não é de limite. É porque limite praticamente a gente não conhece, o que a gente vai enfrentar são limitações. A gente que se limita, que coloca uma barreira que podemos quebrar se a gente tiver essa proposta de desenvolver as virtudes nessa ideia do mito do herói. Uma ideia interessante que a gente pode tirar dessa obra também é que problemas que pra gente às vezes são só problemas e só atrapalham a nossa vida e só dão dor de cabeça, né? Só o que nós temos são problemas, né? É o problema do carro lá que quebrou e tem que ajeitar. É o problema da família que tá... uma parte da família está dando dor de cabeça. Não, o problema é a política do país, e começa. Uma ideia interessante é a gente transformar essa ideia de problemas em oportunidades. Por quê? Porque se a gente quer ter essa jornada do herói, temos que entender que todos esses problemas são oportunidades para que você possa ter esse autoconhecimento, para que você possa aprender. E outro ponto interessante que a gente pode transformar também é a oportunidade em provas, que é essa própria ideia da jornada do herói. Então isso é uma grande lição para a nossa vida. Problemas não existem mais. Existem oportunidades e provas. Tá bom? Decore aí, oportunidades e provas. Toda vez que aparecer problema na vida, você pensa, não é um problema, é uma oportunidade de aprendizado. Hã? Pode. Outro ponto interessante é esse símbolo do Hefesto, né? Que é essa ideia da vitória sobre as provas, que é para o Hefesto fazer as armas mágicas, ele diz que ele tinha aquela constância eterna de estar batendo martelo para poder produzir essas armas mágicas. Então é mais ou menos o herói nessa saga. Quando é que vai acabar? Provavelmente nunca. Você vai morrer passando por provas, né? Outro exemplo também das provas, bem interessante, é do Hércules, né, e a Hidra, que ele cortava a cabeça da Hidra e aparecia o dobro dessas cabeças, né, até que ele entendeu que ele tinha que cortar e cauterizar, que é mais ou menos esses elementos das oportunidades humanas. Seria cortar e cauterizar, seria a gente cortar e ficar com a guarda alta, mais ou menos assim, baixou a guarda, volta de novo, né, o problema. Outra ideia interessante são os instrutores. São os grandes mestres que aparecem nessas obras, que são as referências, né? São
é o caminho a se trilhar, que pode ser condensado naquela imagem, né? Presente em momentos críticos para instruir como prosseguir na jornada e vencer as provas. Então, todas essas jornadas do herói têm essa imagem do instrutor, do mestre, que vai poder auxiliar o caminhante, né, esse herói. É interessante porque esse mestre, esse instrutor, ele não vai poder lutar pelo herói. Ele vai apenas poder auxiliá-lo, mas quem vai ter que trilhar o caminho é o herói, né? Eu lembro, sempre dou esse exemplo, mas eu lembro daquelas antigas mensagens de Orkut. Vocês lembram daquela que falava do sujeito que reclamava para Deus que Deus tinha abandonado ele? Que ele olhava assim: ah, Deus, por que me abandonaste? Nos piores problemas da minha vida eu vi apenas as minhas pegadas. Aí Deus responde, né? Não, meu filho, na verdade nesse momento eu estava lhe levando nos braços. Isso não serve para a jornada do herói. É a maior mentira, de fato. Para o herói você estava só mesmo, caminhando sozinho. O que o instrutor pode fazer é apenas lhe ajudar, lhe auxiliar. Então, para a jornada do herói, ele não podia falar isso nunca, né? Eu tinha que olhar assim: não, minhas pegadas mesmo, eu tenho que lembrar do mestre, do instrutor, para poder caminhar sozinho. Então ele auxilia os seus discípulos a descobrir suas capacidades latentes e despertar sua consciência. Lembra muito do famoso método socrático, da maiêutica, né? Porque para Sócrates ele não ensinava nada a ninguém, né? Ele colocava isso. O que ele fazia era lhe ajudar a encontrar dentro de você o conhecimento. Então isso é uma das grandes teorias da educação. Eu acho que deveria ser a teoria da educação mais pregada em todas as faculdades de pedagogia, mas que hoje quase ninguém mais lembra o que é, né? Nem ouviu falar. Mas o que é que ele propunha? Ele propunha que você tem o conhecimento, você sabe o que é a natureza, o que é a vida, tudo isso está dentro de você. E o que ele vai fazer é lhe ajudar a entrar em contato com esse conhecimento. Essa seria a ideia da maiêutica. E essa é a ideia da imagem do mestre, né, nessa jornada do herói. Ele vai ajudar o herói a encontrar o caminho, mas quem vai encontrar o caminho é o herói. Entende? Essa é uma sacada interessante, né? Talvez Sócrates, para falar isso, tenha se inspirado nesses mitos heróicos também, né? Um dos grandes mitos que trata disso, né, recomendo todos a ler, uma obra muito boa, é o Bhagavad Gita, uma obra hindu. É um trecho do Mahabharata, mas é uma obra que vai tratar justamente do diálogo entre o mestre e o discípulo. Que o mestre é o Krishna, né, aquela divindade hindu, e o discípulo o Arjuna, que era um guerreiro hindu, que deveria derrotar os inimigos, que eram os Kauravas, que tinham dominado a cidade da sabedoria, que era Hastinapura. Só que para ele lutar com esses inimigos, ele teve um desalento, ele teve uma crise. Mas por que eu devo lutar? Por que eu devo matar esses inimigos? Por que eu tenho que ir para a guerra? E aí tem um monte de algo para explicar o que é a vida, o que é a natureza, o que é o ser humano, o que são os ideais, o que são os instintos, né? Porque o símbolo aí é o símbolo que a tirania havia tomado essa cidade da sabedoria, que estava expresso nesses Kauravas, que eram os inimigos. E ele, para tomar essa cidade da consciência, Hastinapura, ele tinha que vencer esses Kauravas. E, através desse símbolo, ele vai ter que começar essa guerra, que é muita gente imaginar no aspecto psicológico também, que é o que eu trabalho, né? Quer dizer o quê? Que eu sou um ser humano, que eu tenho a consciência, a razão, os elementos mais profundos, os místicos, e eu estou dominado pelos instintos, pelas paixões, pelos desejos, as ambições. E para que eu possa vencer isso, eu vou ter que ter essa guerra interna. Então, é um grande símbolo da ideia do mestre. Porque o que é que o Krishna faz com a Arjuna? Ele explica, ele vai dialogar, vai colocar esses grandes ideais. Aí a Arjuna é que vai ter que decidir se luta ou não. Na obra, já contando o final da história, ele decide, ele luta e ele vence a guerra. Beleza? E aí tem uma obra também muito interessante, né, que recomendo todos comprar e ler, mas aí tem que ir lá na Nova Acrópole, tem na Vicente Leite, 2451. Não é outra, beleza?
330. Lá, o Tenor Rocha Alexandre, perto do Iesu. Que é uma obra que se chama Herói Cotidiano, que também tem muito a ver com essa ideia do herói de mil faces, né? Que ela vai tratar da ideia de que todos nós somos heróis cotidianos. Mas quando é que a gente vai ser herói? Quando a gente pegar o nosso cotidiano e dar um sentido para ele. Fazer com que o nosso cotidiano tenha um significado maior. E que não é apenas trabalho, casa, investimento, etc, etc. Mas tem um porquê, né? Então, se a voz do herói ressoa em algum canto do seu coração, saberás que esta viagem é inevitável, que todos que pretendam chegar à meta devem deslocar-se até ela, que o céu se conquista tirando os pés da terra, que o caminho pode parecer difícil e agonizante, mas, no entanto, quanto mais avanças, mais forças surgem em seu interior. São menos as sombras que entorpecem a sua marcha e o cansaço é substituído pelo entusiasmo. Então é isso. Seria significar a vida, essa ideia do herói. A vida deveria ter um sentido, ter um porquê. Então, eu trabalho, tem um sentido que eu acho legal para a gente desenvolver no mundo que a gente vive hoje. Que pode ter algumas palavras, mas você pode colocar, por exemplo, a ideia de ser humano. Qual é o meu princípio de vida? Ser humano. Desenvolver a humanidade, desenvolver o aspecto humano que tem em mim. Posso refinar um pouco mais, né? Qual é o sentido da minha vida? Ser filósofo, ser um amante da sabedoria, buscar o conhecimento, as respostas para a vida. E aí, essa ideia do herói cotidiano seria eu ser filósofo o tempo todo, eu ser humano o tempo todo. Então, o que é que eu estou fazendo no trabalho? Aprendendo a ser filósofo. O que é que eu estou fazendo na praia? Aprendendo a ser filósofo. Entende? Essa seria a ideia de tornar a vida heróica, né? Outras pequenas ideias, né? Pequenos heróis que buscam viver intensamente cada momento e extrair de todas as experiências um aprendizado que os torne pessoas melhores e mais capazes de contribuir para um mundo melhor. Então seria, vamos crescer, vamos aprender e contribuir para o mundo como tudo. Sabem que a vitória não se encontra em uma única batalha, mas em uma vida plena de significado e degraus superados passo a passo. Então é aquela ideia. Tem até uma obra do Sêneca sobre a brevidade da vida, que ele coloca isso, ele é um pouco mais enfático nisso, né? Mas ele coloca assim: se você não tem mais sentido para a vida, se você não busca mais colaborar com o ser humano, com o mundo, a partir daquele momento você já está morto. Você não tem mais por que viver. Está morto nesse sentido. Você não, o que você faz? Nada. Só acorda, dorme. Entende? Faz algumas coisinhas breves, sem sentido. A partir daquele momento, a sua vida não tem mais sentido. Tem mais porquê. Ele é um pouco mais enfático, né? São todos aqueles que despertam para uma realidade transcendente e vivem cada um à sua medida e sem fantasias, grandes ideais, né? Então seria essa ideia. Só o fato de eu querer viver pelo ser humano, pela humanidade, já é um ideal enorme, né? Podemos citar vários nomes de seres humanos que fizeram isso e que com certeza podemos encaixá-los nessa jornada do herói. Pessoas como Einstein, pessoas como o Mandela, né? Pessoas que conseguiram aprender com seus erros, que refinaram, que lutaram por uma grande causa, que desenvolveram um grande impacto no mundo. Muitos entregaram a vida praticamente por uma causa. São grandes exemplos, né? E eu acho que também uma das obras que mais exemplifica isso, que eu acho que todos deveriam ler também, é o famoso Don Quixote, né? Que é o nosso símbolo do herói como nós, né? Um pobrezinho magrinho, sem muita perspectiva de vida, um nobre, mas não tão nobre, um rico, mas não tão rico, né? A armadurazinha velha que ele vai pegar lá na terra dele, lá que ele encontra lá, que ele dá uma polida lá nela e não serve para quase nada, mas mesmo assim ele coloca a cara a tapa, vai para a luta atrás da sua Dulcinea, né, que é o símbolo da nossa alma, né, da alma humana, e vai enfrentar gigantes, enfrentar monstros, magos e tudo que você pode imaginar. Então é um símbolo bem interessante, né? E aí algumas ideias também desse livro do Herói de Mil Faces para a gente finalizar.
a importância do mito do herói na sociedade, por exemplo. Durante milênios, o mito do herói inspirou os homens a cultivarem o melhor de si mesmo e a serem construtores ativos de um mundo melhor. Então, é como se fosse natural essa ideia da imagem do herói. E de certa forma é, inclusive para nossas crianças, né? É só a gente pegar nossas crianças e colocar de frente com a TV, num filme, que ele vai entender que tem um herói, que tem um homem do mal, e que ele quer ser aquele guerreiro que mata os dragões e que enfrenta os problemas. Né? Então é natural. As civilizações se inspiraram nesses heróis para poder ter como uma meta de vida. Né? É aquela ideia, Rei Arthur, mas se a gente for estudar o mito do Rei Arthur, a gente pega até aquelas obras do History Channel, né? Descobrindo o Rei Arthur, vamos atrás de Excalibur, nas escavações arqueológicas. Na verdade, se a gente for pensar nessa estrutura da jornada do herói, o Rei Arthur esteve presente em centenas de reis. Desde o momento que aquele rei resolveu ter uma luta por um ideal, ele estaria condensando aquele arquétipo de Arthur. E o mito do Rei Arthur fez parte daquela história da Bretanha, daquela ilha, por milênios. Fez parte da cultura daquele povo. E era uma forma de buscar esse Arthur que tem em nós. Então isso é interessante. Esses mitos heróicos inspiraram as grandes civilizações como um todo. Atualmente, quem são os nossos referenciais de vida? Uma reflexão que a gente pode fazer sobre o mundo de hoje. Quais são os referenciais do ser humano? Será que hoje nós vivemos uma ausência dessa ideia do herói, por exemplo? Em que direção esses referenciais estão nos levando? Né? Se eu não tenho um referencial do herói, qual o referencial que eu vou ter? E para onde esse referencial vai me levar? Né? Será que isso é bom ou ruim? Eu tenho vários exemplos. Né? Tem dois que eu acho legal, que é o do Batman e do Homem-Aranha. Vocês lembram? Nos últimos filmes. Um é o Homem-Aranha, o herói, né? O Homem-Aranha que está apaixonado por aquela meninazinha, e aí ele vê um trem caindo e vai morrer centenas de pessoas, e ele fica, minha namorada, o trem, minha namorada, o trem. Aí você pode até falar que absurdo, mas ele tinha que pensar na namorada também. Mas vocês notam que se ele tivesse um pouquinho mais altruísta, não iam fazer essa chantagem com ele, com a namorada, porque ele estava pensando muito mais no ser humano do que no namoro, entende? Outro exemplo é o do Batman, que nos últimos filmes ele entra numa crise existencial, se ele é herói ou não, porque ele agia por vingança e não por justiça, entende? Então, bem sutil. Mas olha como é que vão se transformando nossas referências, né? O pior é quando nossas referências começam a morrer de overdose, disso, aquilo, outro, né? Já falava aquela música, né? Então isso é importante, a gente saber onde andam os nossos heróis, né, hoje em dia. Então devemos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para poder viver a vida que nos espera. Isso é uma frase de Campbell, né? Isso é a ideia do herói. Quando é que a gente começa a ter essa jornada do herói? Quando a gente resolve escutar a vida. Resolve tentar entender o que a vida tem pra gente. E não ficar planejando a vida de uma forma que não vai me realizar, não vai trazer respostas para a minha vida. Né? Outra frase dele, o sonho é um mito personalizado e o mito é o sonho despersonalizado. O mito e o sonho simbolizam, da mesma maneira geral, a dinâmica da psique, mas nos sonhos as formas são distorcidas pelos problemas particulares do sonhador. Ao passo que nos mitos os problemas e soluções apresentados são válidos diretamente para toda a humanidade. Isso é interessante porque ele coloca essa ideia para a gente dar um passo a mais no autoestudo, no autoconhecimento. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica, para entender esse mundo simbólico, a gente fica muito preso aos nossos sonhos, ao estudo dos sonhos, né? E ele coloca, ok, você vai fazer o estudo dos sonhos, isso é importante, mas o sonho é seu e está totalmente misturado com as suas problemáticas. Enquanto que quando a gente traz o mito, é uma chave para a humanidade toda. Então, um passo a mais no estudo do simbolismo humano, né, desse aspecto da psique humana.
Se ele, porque ele não era da área da psicologia em si, mas provavelmente se ele fosse da área da psicologia, ele ia fazer psicanálise conectada com os mitos heróicos. E eu acho que isso é bem interessante. Uma das muitas distinções entre a celebridade e o herói é que um vive apenas para si. É outro ponto interessante. Que é um dos maiores problemas do mundo hoje. Pra gente, os heróis são as celebridades, né? É aquele jogador de futebol, é aquele ator, né? Aquele músico, a gente foi muito preso a isso. Só que ele faz essa diferença aí para alertar a gente. Enquanto que um vive apenas para si, né, que é essa celebridade, enquanto o outro age para redimir a sociedade. O objetivo último da busca não será nem evasão nem êxtase para si mesmo, mas a conquista da sabedoria e do poder para servir aos outros. Olha que interessante nessa sacada que ele falou. Então, como é que eu faço para entender o que é o herói? Quando ele está querendo servir aos outros e não a si mesmo. Ah, mas se a celebridade começar a servir ao outro, ótimo, está entrando na jornada do herói, que bom. Na caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você procura. Que caverna é essa? Você mesmo. Então, essa caverna, esse interior de você, esses problemas, essa problemática da nossa psique, que a gente tem tanto medo de ver, de se enxergar, é onde estão as principais respostas para a vida. E para finalizar, tem essa frase aqui que eu acho a mais legal para a gente entender essa ideia da jornada do herói, que é um elemento que ele coloca. Freud sugere responsabilizar nossos pais por todas as falhas da nossa vida. Psicanálise. Marx sugere responsabilizar a classe social privilegiada para os problemas da nossa vida. Mas o único responsável é o próprio indivíduo. Então, para você resolver seus problemas, não adianta você botar a culpa no pai e na mãe, nem na sociedade, porque a resposta está no indivíduo, está em você. É o que há de proveitoso na ideia hindu do karma. A sua vida é fruto do seu próprio fazer. Você não tem ninguém a quem se responsabilizar, exceto a você mesmo. Então isso é interessante. Por quê? Porque, de fato, para a gente resolver os nossos problemas, para a gente poder crescer, ter um autoconhecimento, só depende da gente. Ah, mas a circunstância vai interferir? Vai, com certeza. Mas você só vai conseguir vencer as circunstâncias se você tivesse olhar para si mesmo, se você desenvolvesse autoconhecimento. Sem isso, não vamos cumprir essa jornada do herói. Então, gente, para a gente finalizar, eu queria só que a gente fizesse essa reflexão, né, sobre essa ideia da jornada do herói, que Campbell coloca para a gente, que é um elemento individual, que é um aspecto da nossa vida simbólico, que trata da nossa psique, do nosso crescimento individual, que vivemos isso naturalmente, mas a proposta dos mitos é acelerar esse processo, é a gente resolver viver isso cada vez mais consciente, né, de certa forma se colocar cada vez mais à prova, né, resolver viver a vida buscando enfrentar essas provas. Beleza? Então, muito obrigado. Um pequeno resumo aí da obra. E perguntas, né?